Comparado com o campo de concentração, o Hospital Colônia ficou marcado pela situação desumana que seus pacientes eram submetidos. Conhecido pela tenebrosa alcunha de Holocausto Brasileiro, o manicômio de Barbacena foi uma poderosa e atroz instituição psiquiátrica, responsável por métodos de tortura e pela morte de muita gente em suas dependências, sob acusação de loucura. Incentivado pela ideia de tratamento mental, este lugar é até hoje conhecido e se tornou um ponto turístico, devido ao seu grande peso histórico. As formas desumanas de tratamento dos doentes no hospital eram, por incrível que pareça, uma forma comum de abordagem psiquiátrica, até pelo menos os anos de 1970. Reconhecidas como formas derivadas da prisão pelo famoso filósofo Michael Foucault, as instituições psiquiátricas eram responsáveis pelo ajustamento dos considerados anormais. Assim, eram responsáveis pelo afastamento deles da sociedade, enquanto se esperava torná-los aptos ao mercado de trabalho. E isso foi responsável pela dor e até a morte de muitos. Hoje, vocês vão conhecer os 5 fatos horripilantes sobre a vida no manicômio de Barbacena. Mas antes de prosseguir, eu queria pedir para que vocês deixem seu like e não se esqueçam de compartilhar. E se caso forem novos por aqui, clique no botão inscreva-se e ative as notificações, pois fazendo isso, vocês vão estar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos começar. O manicômio era parte de um círculo de instituições psiquiátricas desenvolvido no município mineiro de Barbacena, que incluía uma série de 7 prédios que abrigava essas unidades de tratamento, e desses hospitais ainda restam 3 em funcionamento. Por esse motivo, Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos. O manicômio mais famoso foi erguido em 1903, em terras concedidas na Fazenda da Caveira, de Joaquim Silvério dos Reis, que a princípio era para o tratamento de tuberculosos. Em geral, além dos doentes mentais, o manicômio de Barbacena tinha como alvo indivíduos que desviavam dos padrões desejados pela sociedade elitista brasileira, como prisioneiros políticos, homossexuais, indigentes, prostitutas, pobres e minorias étnicas, sendo que praticamente 70% dos pacientes não apresentavam problemas psiquiátricos de verdade. Com a morte de mais de 60 mil pessoas no local, o hospital foi taxado como campo de concentração nazista pelo psiquiatra italiano Franco Basaglia, após descobrir as atrocidades do local. Até o ambiente dos trens parecia se reproduzir. A maioria dos prisioneiros era levada nos vagões desse veículo, que conectava cidades ao restante do estado. As formas de tratamento em Barbacena eram as mais pesadas e cruéis, como choques elétricos, cadeiras do dragão, camisa de força e celas solitárias em condições deploráveis de fome, sujeira e falta de itens básicos de conforto e mesmo água. Há registro de muitos casos de pessoas desesperadas ingerindo a própria urina. Eles faziam suas necessidades no chão e dormiam em meio aos ratos e baratas. Não à toa, o momento de maior mortalidade na instituição foram nos anos de 1960 e 1970, marcado pela ditadura militar. Muitos dos pacientes eram levados pela própria família, com consciência das condições. Por lá, haviam renegados, mulheres abandonadas pelos maridos e parentes com deficiências e transtornos. Com as diversas mortes ocorridas no interior do local, tornou-se inevitável o enterramento de todas as vítimas da colônia de Barbacena. Isso criou um problema para a instituição, que foi facilmente resolvido por membros corruptos da ala administrativa. A partir daí, se iniciou o tráfico de cadáveres.
Lucrando por baixo dos panos, os organizadores do hospital vendiam corpos às instituições de medicinas e laboratórios anatômicos, principalmente em Minas Gerais. Porém, não eram tantos lugares que buscavam esse recurso. Então, foi dado início à prática de desova de corpos por dissolução em ácido. Logo que se tornou um centro de tratamento de loucos, o Hospital de Barbacena foi considerado referência nacional no tratamento de transtornos psiquiátricos, e isso ainda na República Velha. Isso fez com que a instituição fosse amplamente procurada por aqueles que queriam abandonar seus renegados, e o local, que tinha a capacidade de 200 leitos, ficou superlotado, com mais de 5.000 pacientes. E isso, claro, piorou ainda mais a condição dos tratados, que viviam como nas atuais cadeias. Muitos morriam de frio ou por falta de recursos, e mesmo assim, o manicômio tinha grande prestígio.